Olá pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Espero que estejam todos bem. A gente vai dar início aí à nossa aula de número 4 do módulo de suporte emergencial à vida. O tema da aula de hoje vão ser os ferimentos, né? Então a gente vai falar e tentar entender o que é um ferimento, tá? E vai falar de alguns tipos específicos de ferimento. A gente vai falar sobre ferimentos no tórax, ferimentos no abdômen, ferimentos nos olhos e os ferimentos perfurantes, tá? Esse assunto é um assunto bem vasto, né? A gente pode falar de diversos tipos de ferimentos, mas eu acabei escolhendo esses tipos de ferimentos que a gente vai ver na aula de hoje, por serem ferimentos mais comuns, né, dentro das organizações e por a gente conseguir abranger alguns temas específicos e importantes aí quando a gente está falando sobre ferimentos, tá bem? Então a ideia da aula de hoje é essa, é passar para vocês o que é um ferimento, né? Falar desses tipos de ferimentos que eu mencionei agora há pouco e também falar um pouquinho sobre a questão do atendimento a vítimas de ferimentos, tá bom? Que vai ser sempre o intuito da nossa aula. Espero que vocês consigam assimilar esse conteúdo e as informações que serão passadas, tá? Então é isso. Boa aula para vocês. Bom, pessoal, a gente vai começar então entendendo o que seria um ferimento, tá? De início, a gente tem que entender que o ferimento ele vai estar relacionado com a pele. Então, vai ser o rompimento ou não do tecido do corpo, né? No caso da pele. A gente vai ter situações onde o ferimento ele vai ser mais superficial, tá? E situações que o ferimento vai ser mais profundo, né? Podendo atingir aí órgãos, os vasos sanguíneos e até outras áreas do corpo, tá? Então vai depender de situação para situação. Geralmente, os ferimentos eles podem ser causados por faca, arma de fogo, por objetos perfuro-cortantes, arames, pregos, pedaços de metais, etc. Então, tudo aquilo que tiver capacidade de gerar dano ou esse rompimento da pele, seja ela de forma superficial ou mais profunda, vai ser caracterizado como um ferimento, tá? Todos os ferimentos, logo que ocorrem, causam dor, sangramentos e são vulneráveis a infecções, tá? Então, mesmo que seja um corte mais superficial ou um corte mais profundo, ambos os casos vão gerar dor, tá? Lógico, para um ferimento mais profundo, a dor vai ser maior, né? E para um ferimento mais superficial, a dor vai ser menor. Mas em ambos os casos vai ser gerada dor, tá? Sangramento e vão estar vulneráveis, né, a infecções, porque teve o rompimento ali, mesmo que superficial, da pele, tá? Ou pelo menos da primeira camada. Então, por isso que vai estar suscetível a algumas infecções. Sempre que ocorrer um ferimento, seja leve, como as escoriações, ou profundos, como as feridas, haverá hemorragia, ou seja, vai sair sangue do corpo, tá? Que é a perda de sangue, que ele já define ali. Dependendo da quantidade de sangue que sai do corpo pela ferida, isso pode levar à morte do acidentado. Então é outro ponto importante, né, e o que pode agravar essa situação de ferimento. É sempre a quantidade de sangue que está saindo do corpo do acidentado, da vítima, né? A quantidade de sangue vai estar relacionada, lógico, com a gravidade do ferimento, né? O que ela atingiu, como é que foi o ferimento, onde foi o ferimento. Então, quando a gente fala em ferimento, a gente vai ter que ficar muito atento à quantidade de sangue que está saindo do corpo, tá? E a questão das infecções, né? Dependendo de onde o acidentado está, se ele está tendo contato com alguma superfície que não esteja tão limpa, né, que possa causar algum tipo de infecção. Então são esses dois pontos de atenção, tá? Eu trouxe para a gente ali também uma observação. E por que eu trouxe essa observação? Porque dependendo do setor de que a gente esteja falando, né, os ferimentos eles vão ser bem característicos. Como, por exemplo, ali, ó, os ferimentos com ferramentas manuais são a maior causa de acidente na zona rural. Apenas o facão é o responsável, em média, por mais da metade delas. Outras causas de ferimentos são
os implementos agrícolas, quedas, colheitas e transporte para o trabalho, tá? Então, assim, dependendo do setor que a gente fale, nesse caso a gente falou do setor agrícola, e aí fica bem claro que a maioria dos ferimentos vai acontecer em ferramentas manuais, porque são ferramentas que são muito utilizadas nesse setor, tá? E além disso, também vão ter alguns ferimentos relacionados à queda, à movimentação das máquinas, né? A movimentação ali do que está sendo colhido, no caso, né? Do que está sendo trabalhado, tá? E eu estou falando isso por quê? Porque a gente pega dentro de organizações, talvez a maior causa de ferimentos sejam ferramentas improvisadas, né? A falta de uso de EPI, tá? Então, dependendo do setor que a gente esteja falando, vai ficar bem claro de onde provém esses ferimentos, né? O que mais causa esse tipo de ferimento. E isso é muito importante a gente entender. Por quê? Porque sabendo de onde vem, de onde está sendo originado esses ferimentos, qual é a ferramenta, qual é o local, né? Qual é o setor, fica mais fácil de a gente gerar algum tipo de tratativa, tá? Como eu disse lá em cima, a gente vai ter dois tipos de ferimentos, né? Os mais superficiais e os mais profundos. Os ferimentos fechados ou as contusões seriam esses ferimentos mais superficiais, não necessariamente muito superficiais, tá? Porque olha a definição. São lesões produzidas por objetos contundentes que danificam o tecido subcutâneo, com extravasamento de sangue sem romper a pele. Então eu não tive o rompimento da pele, mas eu tenho a questão do sangue, né? Então tá saindo sangue e foi feita uma lesão. Então esses seriam os ferimentos fechados ou contusões, tá? E eu também tenho os ferimentos abertos ou feridas. Quando rompe a pele, expondo tecidos internos, geralmente com sangramento, tá? Deixa eu dar um exemplo para vocês. O que seriam esses ferimentos fechados? Seriam aquelas situações que, por exemplo, um ralado mais profundo, né? Quando ele fala objetos contundentes, são objetos que têm a capacidade de agredir essa camada da pele. Tá? Então, como exemplo assim, bem simples, seriam os arranhões, né? Quando, por exemplo, ralou o joelho, eu vou ter ali o sangue, né? Mas não cheguei a romper a pele. Seria um ferimento fechado ou contusão. Tá? Já o ferimento aberto é aquele ferimento que a gente vê ocasionado por faca, né? Seja ele grande ou pequeno, né? Então é um ferimento que já teve um rompimento de pele, tá? E geralmente tem mais sangramento do que um ferimento fechado, tá bem? Como eu disse também, pessoal, lá no início, a gente vai focar em alguns tipos de ferimentos específicos, tá? A gente vai começar pelos ferimentos no tórax, né? Ou seja, na região do peito. Os ferimentos do tórax, podem causar traumas aos órgãos localizados neste local, em especial ao coração e os pulmões, tá? Então, de imediato, a gente já percebe a gravidade, né, de um ferimento no tórax, tá? Seja ele, no caso, se for superficial, né, se for um ferimento fechado, menos pior. Mas um ferimento aberto, um ferimento com objeto perfurante, por exemplo, arma de fogo, faca, a gente consegue perceber a gravidade de se ter um ferimento no tórax. Por quê? Como a gente pode ver na foto da direita ali, porque é no tórax que vai estar localizado o coração e os pulmões, tá? Tornando qualquer tipo de ferimento mais grave muito perigoso para a vítima, tá? Agora, pessoal, a gente vai falar um pouquinho de como que deve ser a tratativa em situações de ferimentos no tórax, tá? E aí eu vou ter duas situações em específico. Vão ter situações que no ferimento vai sair só sangue, tá? E situações que pode sair ar e sangue, tá? Nessa segunda situação, quando tiver a presença do ar, a gente vai ter que tomar um cuidado, vai ter que ter um procedimento, né? Algumas medidas têm que ser adotadas pelo socorrista, né? Por quem está realizando o atendimento, tá? Deixando claro que esse tipo de ferimento, né? Que vai ter a saída do ar do corpo além de sangue, é um ferimento mais grave.
E geralmente vai ser atendido dentro de hospitais, o atendimento vai ser realizado dentro de hospitais, né? Mas em situações de emergência, é aquela mesma situação que a gente viu nas outras aulas. A gente vai ter que tomar algumas providências até que os especialistas, né, o atendimento especializado chegue, tá? Então, em situações que além de sangue está saindo ar, o que a gente vai ter que fazer? Primeiro a gente vai ter que identificar isso, tá? Se está saindo ar e sangue. O nome desse ferimento é chamado de ferimento aspirante, tá? Porque além da presença do sangue, também está tendo a presença do ar. Ou seja, o pulmão está movimentando e está tendo essa saída de ar do corpo, tá? O que não é nada bom, tá? Isso desregula muita coisa e na parte médica é bem preocupante. Então não pode ter essa saída de ar. Se tiver, o que tem que ser feito, tá? Vai ter que ser colocado um pedaço de plástico ou papel alumínio quadriculado. Então vai ter que ter um pedaço aí ou plástico ou papel alumínio, né? Num formato que cubra o ferimento, só que você vai tampar só 3 lados dele, deixando um lado aberto para o sangue sair e não ter tanta movimentação de ar. Então a ideia é impedir que haja essa troca de ar, tá? Então nesse tipo de situação, quando além de sangue estiver saindo ar, a gente vai ter que vai ter que fazer esse procedimento, vai ter que tomar esse cuidado, tá? Esse procedimento impedirá a entrada do ar para dentro do tórax e na expiração, o lado aberto do plástico permitirá a saída do ar que havia entrado. Tá? Então a ideia é não deixar o ar entrar e deixar só o ar sair ali até regular ou até conseguir se estancar ou se resolver o problema em definitivo, tá? E nos ferimentos que estiverem saindo só sangue, o que tem que ser feito é tampar a ferida, tá? Que é na maioria dos casos, pressionar a ferida para evitar que esse sangue saia, né? Porque foi o que a gente viu lá em cima. A grande preocupação com os ferimentos é a quantidade de sangue que está saindo do corpo, tá? Então no tórax a gente vai ter essas duas situações. Esse último pedaço que eu deixei em negrito é muito importante. Caso haja a presença de objetos fixados no tórax, não os retire. Encaminhe, né, a vítima ao serviço médico imediatamente. Então é uma orientação, né? Não retira nenhum objeto que esteja preso. A vítima está consciente ou até mesmo inconsciente, não retira nenhum objeto fixado, né? Porque isso pode liberar a passagem de sangue e de ar. Talvez o objeto que está fixado, que ocasionou o ferimento, esteja segurando exatamente o sangue e o ar, né? Para não deixar ele escapar. Lógico que dependendo de onde for, vão ter situações para situações. Geralmente o ferimento no tórax com alguma situação perfurante é grave. Então são algumas medidas que são além de medidas, são orientações, né? Para não retirar nenhum objeto fixado nessa região, tá? Então se tiver alguma coisa fixada, tem que tomar as medidas dos primeiros socorros, né? Fazer a análise primária, a análise secundária e aguardar o serviço o serviço especializado chegar, tá? Então lembra, como socorrista, como brigadista, em situações como essas, o primordial é chamar ajuda e realizar a análise primária e secundária, garantindo ali os sinais vitais da vítima, tá bom? É bom não inventar. E lembrar disso, não é para retirar nada do tórax. Agora, pessoal, a gente vai falar sobre os ferimentos no abdômen, tá? Então a gente falou dos ferimentos no tórax, agora a gente vai falar um pouquinho sobre os ferimentos no abdômen. Como a gente pode ver na figura da direita, é outra parte do corpo muito importante, né? Tá? Porque é lá que vai estar situado quem? Vai estar situado fígado, baço, pâncreas, rins, o intestino, então tá tudo localizado ali no abdômen, tá? O abdômen ele pode ser lesionado por vários tipos de trauma. A lesão pode ser confinada ao abdômen ou ser acompanhada de trauma grave, né, que é o trauma multissistêmico, tá bom? Então, é só uma orientação, não, só uma observação, né? Então, ele também pode ser mais tranquilo, né? Tranquilo não é a palavra certa, né? Ele pode ser mais simples, né? Porém perigoso, ou também pode ser acompanhado em outras situações com um trauma mais grave, tá? Que além do abdômen, outras partes do corpo foram atingidas. A natureza e a gravidade das lesões abdominais variam muito de acordo com o mecanismo e as forças envolvidas. Portanto, se a gente generalizar a mortalidade, né, quando que a pessoa morre nesse tipo de ferimento, né,
a gente vai estar sendo mentiroso, né? A gente vai enganar. Então, assim, não tem como mensurar. Por quê? Porque vai depender do ferimento, né? Como a gente viu, vão ter alguns ferimentos mais superficiais, mais simples, né? E outros ferimentos mais profundos. Mesmo em ferimentos profundos, algumas situações pode ser que não afete nenhum órgão, né? Pode ser que não tenha nenhum agravante. Porém, em outras situações, pode ser que o ferimento seja mais grave, né? Um exemplo disso foi o ferimento que o Bolsonaro teve, né, antes de se eleger lá na campanha, que ele tomou uma facada nessa região e acabou tendo que retirar um pedaço do intestino, né, e foi aquela história toda, tá? Ele não entrou em um quadro mais grave, porém estava numa situação delicada, né? Se a gente for analisar o corpo humano, né? Ele ficou numa situação delicada, teve que colocar uma bolsa, né? Depois teve que fazer outra cirurgia para retirar essa bolsa e finalizar a tratativa ali. Então é uma situação bem complicada. As lesões costumam ser classificadas pelo tipo de estrutura danificada. Então as lesões no abdômen, né, os ferimentos no abdômen, eles vão ser classificados aí dependendo o que foi afetado, tá? Então pode ser na parede abdominal, pode ser em algum órgão, fígado, baço, pâncreas ou rins. Pode ser uma víscera oca, que é o estômago, intestino delgado, cólon, o ureteres e a bexiga, vascularidade e algumas lesões específicas decorrentes de trauma abdominal são discutidas em outras partes, incluindo aquelas de fígado e baço. Então, a classificação da lesão, né, a gravidade da lesão, a tratativa que vai ser feita vai depender de onde que o ferimento tá atingindo, tá bom? Então é isso que a gente tem que ter em mente quando a gente fala de ferimentos, tá? Os ferimentos eles podem ser mais simples ou mais complicados, tá? Em casos mais simples é mais fácil de se ter uma tratativa, tá? Em casos mais complicados, onde se atinge artérias, né? O socorro tem que ser realizado de forma muito rápida, tá? E mesmo às vezes em ferimentos mais profundos, tem a chance de se não atingir nada vital, né? Nenhum órgão que vá colocar em risco a vida da pessoa, tá? Então o ferimento tem isso ele é um tema delicado por causa disso. Bom, pessoal, outro tipo de ferimento aí que eu achei importante a gente comentar são os ferimentos nos olhos, tá? Que é outro órgão muito delicado e de vital importância, tá? Talvez ele não tenha a importância, né, em relação à vida que tem o tórax e o abdômen, né? Ferimentos no tórax e no abdômen podem ser muito mais graves do que um ferimento no olho. Só que como a gente está falando da visão, né, dos olhos, é um órgão de extrema importância, tá? E que tem muita valia, né, para as pessoas. Então por isso que eu resolvi trazer esses ferimentos nos olhos, tá? Os ferimentos nos olhos constituem um tipo grave de lesão e deve ser tratada com cautela por quem for prestar o socorro adequado à vítima, tá? Então tem que ter esse cuidado na hora de fazer qualquer tratativa, prestar qualquer socorro referente aos olhos. Tem que se tomar muito cuidado no que se vai utilizar, o que vai colocar, o que vai tirar, o que vai limpar, onde vai mexer, tá? Porque é um órgão muito sensível, tá? Muito complexo e sensível. Como a gente pode ver aqui na figura da direita, no olho a gente tem diversas situações aí, diversos órgãos, diversas camadas, tá? E a importância dele a gente não precisa nem ressaltar, né? Que é a questão da visão. Então, o que tem que ser feito quando a gente se deparar aí com ferimentos nos olhos, né? Com situações de vítimas que tiveram algum ferimento no olho, né? Que passaram por algum trauma no olho, tá? Primeiro, tem que avaliar se tem sangramento, edema ou a presença de algum corpo estranho, tá? Então a primeira coisa que vai ter que ser feita é uma avaliação visual ali, né? Para ver qual que é a situação do olho. Dependendo do que precisa ser avaliado, por exemplo, para avaliar um edema, talvez o socorrista não consiga, né? Então vai ter que ser o serviço especializado. O importante aqui, para quem está realizando os primeiros socorros, é fazer essa primeira análise visual, para ver se tem alguma situação que está muito fora do comum.
Depois, lavar os olhos com água ou soro por 15 minutos. Então, fazer uma lavagem dos olhos, né? Para tentar expelir alguma substância ou limpar ali de alguma situação. Não aplicar pressão direta no globo ocular, então lavar ali com muito cuidado, não pressionar o olho na hora da lavagem, tá? Porque isso prejudica muito essa questão da pressão nos olhos. Geralmente o ferimento no olho, se a pessoa estiver consciente, óbvio, vai ser esses procedimentos vão ser realizados por ela, né? A questão de lavar o olho e não aplicar a pressão vai ser realizado pela própria vítima, né? Agora, se a pessoa estiver inconsciente, aí a situação muda. Vai bastar a gente esperar, né, o socorro aí para poder avaliar, porque geralmente se a pessoa estiver inconsciente e viva, os olhos vão estar fechados, né? Então a gente não vai conseguir fazer essa análise. Assim como o tórax, tá? É muito importante, e acho que isso vale para qualquer ferimento, tórax, o abdômen, tá? E o olho também. Jamais remova o objeto que esteja preso no globo ocular. Por mais incômodo que possa parecer, ele está preservando os locais que ainda não foram afetados e estancando hemorragias. Somente no hospital, né, que vai ser feita essa remoção. Então vai valer aí a mesma regra, tá? Por mais feio, por mais incômodo que pareça, não é para retirar nenhum tipo de objeto que esteja encravado, que esteja colocado ali nos olhos, né? Sei lá, voou algum estilhaço e prendeu no olho, né? Por mais feio que isso possa parecer, não é para retirar. Só no hospital, né? Com acompanhamento de aparelhos e um médico. Não efetue a lavagem caso haja algum material fixado no olho. Óbvio também, né, gente? Caso tenha alguma coisa no olho, aquela etapa da lavagem, né, não precisa ser feita, já que a gente não vai poder tirar o que está preso no olho, tá? Caso tenha algum objeto preso no olho. Então não é para fazer a lavagem, tá? Quanto menos movimentar, melhor, né? Para não correr risco de sair ou de agravar a situação. E por último, pessoal, e muito comum também, a gente vai falar um pouquinho sobre os ferimentos perfurantes, tá? Esse tipo de ferimento, ele não vai acontecer em nenhum local específico do corpo, né? Mas ele tem algumas características interessantes aí que a gente tem que lembrar. Os ferimentos perfurantes são caracterizados pelas situações onde o objeto que produz a ferida é geralmente fino e pontiagudo, capaz de perfurar a pele e os tecidos subjacentes, resultando em uma lesão cutânea pontiforme ou linear, de bordas regulares ou não, tá? Então, assim, como o próprio nome já diz, os ferimentos perfurantes são aqueles ferimentos onde o objeto que vai causar o ferimento tem a capacidade de perfurar, né? De romper as camadas da pele, tá? E a gente vai ver ali alguns tipos de feridas perfurantes, tá? O primeiro tipo de ferida perfurante vai ser a perfurocontusis. Vai ocorrer quando o objeto que vai causar a ferida é de superfície romba. Seria a arma de fogo, tá? Então, o objeto que vai causar a ferida não vai ser tão pontiagudo assim, mas vai ter essa superfície romba, tá? Que é um termo que se utiliza ali quando a gente for ver a questão da bala, né? Da arma. A gente vai ter também perfurocortantes, quando o agente, ou seja, quando o objeto que vai causar, né, o ferimento, possui superfície de contato laminar ou pontiaguda. Seria arma branca, faca, estilete. Tá? Então, esse seria o perfuro cortante. Tem o penetrante, quando a gente que vai realizar o ferimento atinge uma cavidade natural do organismo, geralmente tórax ou abdômen, apresenta formato externo variável, geralmente linear e pontiforme. Então, os ferimentos penetrantes são aqueles que geralmente vão atingir tórax e abdômen, tá? Então, quando perfurou o tórax e o abdômen, a gente chama de ferimento penetrante, tá? Então, o primeiro, que seriam as balas de revólver, né? As armas de fogo, causadas por armas de fogo, que são perfurocontusas. Perfurocortantes, todo tipo de arma branca, faca, canivete. Penetrante seria quando atingir tórax e abdômen, como a gente viu lá em cima, e ficar penetrado no corpo, né? Não necessariamente tem que ficar, mas houve uma penetração desse objeto no tórax ou no abdômen. E também tem o
transfixante. Esse tipo de lesão constitui uma variedade de ferida que pode ser perfurante ou penetrante. O objeto que vai causar o ferimento é capaz de penetrar e atravessar os tecidos ou determinado órgão em toda a sua espessura, saindo na outra superfície. Então essa é a característica. O transfixante é aquele que atravessa, né? Por exemplo, uma faca que atingiu a mão de um lado e saiu do outro. Isso seria um ferimento perfurante transfixante, tá? Então tem essa característica. E esses ferimentos perfurantes transfixantes, eles têm a entrada e a saída, que é chamado de orifício de entrada e orifício de saída. Orifício de entrada é uma ferida circular ou oval, geralmente pequena, com bordas trituradas e com orla de detritos deixado pelo projétil, pólvora ou fragmentos de roupa. E o orifício de saída, ferida geralmente maior, com bordas irregulares voltadas para fora. Tá? Nesse caso, a gente está falando de uma bala, né? Mas isso vai valer para qualquer ferimento perfurante transfixante, né? A característica do orifício de entrada e do orifício de saída vai ser essa. O orifício de entrada, geralmente, como a pressão foi para dentro, né, vai ter essas características, e o de saída vai ter a pele voltada para fora, né, a parte voltada para fora. Tá? Quando o objeto estiver fixado, fica mais fácil da gente entender por onde ele entrou e por onde ele saiu, tá? Dependendo do que seja. Mas quando o objeto já foi retirado, é importante a gente saber o caminho, né? Por onde que ele entrou e por onde que ele saiu, se ele saiu ou não, tá? Tem aquelas questões da bala, né? Quando você toma um tiro, lógico que ninguém é difícil ver alguma pessoa que já tomou um tiro, né? Mas tem uma preocupação médica da bala sair. Porque quando a bala sai, a preocupação é entender se ela atingiu algum órgão. Agora, quando a bala fica alojada, dependendo de onde ela esteja alojada, ela não precisa ser retirada, né? Ela pode ficar dentro do corpo, né? Com devidos cuidados. Mas, dependendo de onde ela está alojada, tem que ser retirada. Então, por isso que é importante entender se entrou, se saiu, por onde entrou, por onde saiu. Agora, pessoal, que a gente entendeu aí, né? Pelo menos tentou entender e tentou assimilar esses tipos de ferimentos, a gente vai ver um pouquinho sobre o atendimento à vítima, né? Que é a questão não é o passo a passo, né? Mas o que seria o ideal aí, né? Um caminho seguro para se atender esse tipo de vítima. E antes de a gente falar disso, eu vou deixar claro, né? Que não existem só esses tipos de ferimento. Claro que não. Tem ferimento na cabeça, vai ter ferimento nos membros, tá? Então vão ter diversos tipos de ferimentos. É que a gente não pode adotar todos os tipos, né? A gente não ia conseguir falar de todos os tipos. Mas caso vocês tenham alguma dúvida, né? Algum questionamento ou alguma curiosidade ou algum tipo de ferimento que vocês queiram abordar, é só me avisar que a gente tenta dar uma abordada e faz um material aí para a gente discutir, tá? Então vamos falar um pouquinho sobre o atendimento da vítima, ou seja, o socorro que tem que ser prestado. Primeiro ponto importante, o controle do ABC e a análise do mecanismo de lesão. Tá? O que seria o controle do ABC? Seria a nossa análise primária, tá? E posteriormente uma análise secundária. E fazer a análise do que causou a lesão. Então isso é importante, né? O controle do ABC seria garantir os sinais vitais ali. Chegou no local, né, o socorrista, ele vai avaliar como é que a vítima tá. Tá consciente, tá inconsciente, como é que tá pulso, como é que tá a respiração, né? Fazer toda aquela análise que a gente viu lá na segunda aula, tá? E depois disso, ou junto a isso, analisar o objeto que realizou a lesão, né? O que causou a lesão, por onde passou, tá? Depois que você analisou isso, você vai ter que expor esse ferimento. Então, se o ferimento estiver fechado, né, se for numa roupa, na perna, no peito, né, independente de onde for, você vai ter que expor esse ferimento para ele ficar visível, né, para essa análise se tornar mais fácil. Depois, vai controlar o sangramento. Tá? Como a gente viu, se for no tórax, vai ter que se avaliar se tem sangue e ar ou se tem só sangue, e aí fazer o controle desse sangramento. Depois, fazer uma limpeza. Vai proteger com uma gaze, né? Se tiver o equipamento e se tiver uma caixa de primeiros socorros adequada, você vai fazer isso. Fazer uma bandagem triangular ou atadura de crepe para fixar essa gaze. Então seria só colocou a gaze, vem com a atadura e prende, né? Para a gaze manter ali. Tem que manter a vítima imóvel sempre que possível. Por quê? Porque movimentos desnecessários podem precipitar ou aumentar o sangramento. Tá? Então, dentro do possível, a vítima tem que ficar paradinha ali.
Confortar a vítima, que é importante, falando do que está sendo feito, se apresentando, né? Isso tudo faz parte aí da análise secundária. Tem que tomar cuidado, né, com os choques hipovolêmicos, como aquecimento, oxigênio, então assim, são choques traumáticos, né, do corpo. Então, por falta de oxigênio, tem que ficar de olho na temperatura corporal, né, porque teve perda de sangue. Então, tem que ficar analisando isso tudo. Algumas vezes a gente não vai conseguir tratar isso, né, porque talvez não tenha experiência, né, o socorrista não vai ter essa capacidade de tratar. Mas a gente tem que ficar de olho, né, e lembrando, a primeira coisa a ser feita é chamar o socorro. Tá? E por último, não retardar o transporte desnecessariamente. Então, sempre que possível, visto a situação e tudo sendo analisado, a vítima tem que ser encaminhada para um ambiente hospitalar, né, para ser feito a tratativa, ou para um ambiente que tenha a capacidade de tratar o ferimento que ocorreu na vítima ali. Tá? Então essa seria a postura, né, do socorrista, do brigadista na hora de realizar o atendimento a alguém que tenha ferimento. Tá? Tomando, né, todos os cuidados que a gente viu, dependendo ali de cada ferimento, né? Lembrando de nunca retirar o objeto. Então tem todas essas situações que a gente não pode esquecer, tá bom? Bom, pessoal, como conclusão, o que a gente pode tirar aí, tá? Na verdade, o que a gente não pode esquecer. Primeiro, que esse tema é um tema muito vasto, tá? E ele vai depender de uma experiência, de um estudo, tá? Então, para quem é socorrista e vai querer tratar ferimentos, isso vai depender de estudos, né? De conhecer. Quanto mais sobre o tema se conhecer, mais fácil vai ser de prestar o atendimento, né? Porque além do atendimento de primeiro socorro, né? Das noções de primeiro socorro, você vai ter que entender de ferimento também. Então é um tema muito vasto, né? O corpo humano é cheio de locais críticos, então quanto mais se conhecer do tema, melhor vai ser para realizar o atendimento, tá? Outra coisa importante é que a gravidade do ferimento vai depender da parte do corpo que ela atingiu, se ela atingiu algum órgão, se foi superficial, se foi profundo, tá? Com o que ela foi feito. Um ferimento de bala é diferente de um ferimento de faca. Ambos podem ser perigosos, tá? E ambos podem não causar tanto perigo assim à vida imediata ali da vítima. Mas a gente tem que ter essa noção, né, que vai depender do que foi afetado. Outra coisa que a gente não pode esquecer de nunca retirar o objeto que penetrou, tá? Porque talvez ele que esteja travando ali a saída do sangue do ar. Então tem que ser analisado com muita calma e essa retirada só vai poder ser feita ou no hospital ou por um médico, né, depois de uma análise, tá bom? E que, de forma geral, quando a gente fala de atendimento de vítima, as situações podem ser muito graves, tá? Às vezes aquele ferimento superficial, né, nem tão superficial assim, mas que pegou uma artéria, tem que ser tratado de forma muito rápida, porque a quantidade de sangue que vai sair ali é muito grande. Então essa seria uma das piores situações, quando tem muito sangue saindo, porque a pessoa vai entrando em choque, como a gente viu, né? Ela pode ter vários tipos de choque no organismo aí, e se não tiver um atendimento rápido, a pessoa pode vir a morrer, tá? Então, por isso que a gente nunca pode esquecer que a primeira coisa, antes de se analisar, né, depois que foi feita uma análise do local e da situação, mas antes de analisar a condição ali da vítima, é chamar o socorro, é chamar ajuda, tá? Porque o primeiros socorros, como a gente viu, é uma medida ali imediata, né? Não é definitiva. A gente só vai garantir os sinais vitais da pessoa, tá? E se tudo der certo, a vida dela, né? Mais para frente. Mas é isso que a gente não pode esquecer, de sempre chamar o socorro. Numa situação de emergência, né? Aquela correria, talvez a gente esqueça, mas a gente não pode esquecer. A primeira coisa de tudo é chamar o socorro, é chamar um auxílio, né, especializado para que essa pessoa seja levada ao hospital, para que essa pessoa tenha mais recursos, né? Que a gente tenha mais ferramentas para tratar, tá bom? Então a aula de hoje foi isso, pessoal. Espero que vocês tenham entendido. Não esqueçam de fazer a atividade, tá? Que está no próximo slide, porque essa atividade vale presença e também vale nota lá no final,
tá bom? Eu fico à disposição, vocês têm meu e-mail e vocês têm meu número também. Qualquer dúvida, qualquer sugestão é só me mandar, tá bem? Bom final de semana a todos aí e até semana que vem.